Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, que está escrito assim na palavra do Senhor. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com pessoas que, dizendo-se irmãos cristãos, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. O que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto? O apóstolo Paulo está dizendo que existem pessoas que se dizem irmãos, existem pessoas que se dizem cristãos, existem pessoas que dizem que professam a mesma fé que você professa. Só que são pessoas que vão caminhando por uma direção totalmente diferente. Por exemplo, ele diz sobre pessoas que dizem ser cristãs, mas são imoral. Pessoas que se dizem cristãs, mas são avarentos. Pessoas que se dizem cristãs, mas são idólatras. Pessoas que se dizem cristãs, mas são caluniadores. Pessoas que se dizem cristãos, mas são alcoólatras. Pessoas que se dizem cristãos, mas são ladrões. E assim era no passado e assim é até hoje. Quantas pessoas, às vezes, nós vemos dentro da igreja fazendo coisas que nós não reconhecemos como coisas que um cristão deveria fazer. E isso tudo é pecado na prática. Deus, ele não compactua com o pecado. Sim, Deus ama o pecador. Deus entregou Jesus Cristo naquela cruz para morrer pelo pecador, por mim e por você. Mas não por pessoas que escolhem deliberadamente continuar no pecado, continuar exercendo aquilo que não agrada a Deus. Deus, ele nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a vencer todo o pecado. Porque a preocupação de Deus é: o pecado faz separação entre nós e Deus. E se nós estamos separados de Deus, nós viramos presa fácil para o nosso inimigo. Não é porque Deus, ele é carrasco, ele é mau, ele está olhando para nós e ele está desejando que a gente não viva a nossa alegria. É porque Deus sabe que o final dessas escolhas e desse caminho é um caminho de morte, de separação dele eterna. E ele está o tempo todo nos advertindo para que a gente possa não só não pecar, sabe, deliberadamente, mas também não sermos cúmplices do pecado das outras pessoas. Se você ama alguém, você vai falar para ela: isso é errado, isso não agrada a sociedade, isso não agrada a Deus, isso não faz bem para o seu corpo, sabe? Então não é algo que você vai apontar o dedo, você vai criticar, você vai julgar, não. É algo que você vai com amor falar para a pessoa. Olha, é feio você roubar. É feio você ser uma pessoa miserável, sabe? Uma pessoa sovina, uma pessoa avarenta. É feio você ser uma pessoa caluniadora, que fica falando mal dos outros o tempo todo. Do mesmo jeito que você fala mal dos outros para mim, você fala mal de mim para os outros. Porque o caluniador, ele não tem limite. Sabe, ele não tem freio. Ele não está fazendo com você porque ele gosta de você e por trás de você ele não vai fazer. Ele vai fazer porque é um vício. É um pecado que te envolve. Todo pecado, ele te envolve. Ele promete coisas maravilhosas, mas o que ele traz é destruição. É morte, é separação, sabe? É escândalo. E toda vez que nós nos envolvemos com esse tipo de pessoa, não tem como não sermos contaminados. Porque a ciência já fala isso. A ciência já fala que nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você
convive com alguém que é caluniador, você vai passar a se ver falando calúnias de vez em quando. Se você convive com alguém que é mentiroso, você vai se pegar contando mentiras de vez em quando. E você vai olhar para você e vai falar, por que eu estou fazendo isso? É por causa da influência, é por causa da energia, é por causa daquilo que você está espelhando da outra pessoa e a outra pessoa está espelhando sobre você. Então Deus, ele está sempre querendo nos proteger. É por isso que ele nos alerta, é por isso que ele nos mostra o caminho, para que a gente possa se proteger daquilo que vai nos fazer mal. Nós não devemos ser cúmplices do pecado das outras pessoas, nem desejar andar no caminho errado. Os padrões desse mundo seduzem, conduzem à morte eterna, à separação de Deus. Nós precisamos deixar-nos influenciar, não pelo mundo, mas pela palavra de Deus, porque quando nós nos deixamos influenciar pelo mundo, nós estamos compactuando com o pecado. Efésios capítulo 5, versículo 11 está escrito, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós somos o sal da terra, nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós quebramos o círculo vicioso do pecado, da mentira, do engano, das escamas que nos mantinham cegos para o entendimento. Sim, porque está escrito na palavra do Senhor que o príncipe desse mundo cega o entendimento daqueles que não amam o Senhor, daqueles que estão sob a influência do mal. Sabe? Então nós já fomos libertos. E quando nós temos consciência da verdade, as coisas erradas, elas irão nos incomodar. Elas terão que nos incomodar. É esse o papel, sabe, do Espírito Santo em nós. É nos convencermos do pecado, da justiça e do juízo. De nos mostrarmos que o caminho que às vezes estamos tomando é um caminho mau, que as escolhas que estamos fazendo não são escolhas boas. São escolhas reprováveis, são escolhas danosas para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família, para os nossos amigos, para quem a gente deseja que ande bem. Então, por isso que nós não devemos nos associar com essas práticas, porque essas práticas elas nos contaminam, elas nos sujam, sabe? Não devemos tolerar o pecado, nós devemos sim tolerar as pessoas, mas nós não somos obrigados a tolerar o pecado dessas pessoas, a prática dessas pessoas. E nós precisamos sim, com amor, mostrar para essas pessoas que elas estão no caminho errado. E se não mudar a trajetória, elas podem se perder de uma tal maneira que não consigam voltar. Nós devemos influenciar o mundo, as pessoas à nossa volta com a palavra de Jesus Cristo, com o amor de Deus. Sabe que, apesar de amar todos, deixou com que essas pessoas escolhessem viver uma vida nova, transformada, modificada. Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se aqui, não for renovado, se a nossa mente, se o nosso entendimento, se a nossa consciência não for renovada com a palavra do Senhor, nós vamos nos amoldar a essas coisas e vamos achar que está tudo bem, quando na realidade não está tudo bem. E quando nós amamos, as pessoas que estão à nossa volta estão praticando o pecado, nós não queremos que elas continuem lá. Então nós ajudamos essas pessoas de forma que elas consigam enxergar o erro, enxergar as falhas. Em Atos, Ananias e Safira, eles foram levados, conduzidos a mentir, a enganar o povo de Deus. Era uma época em que
as pessoas, elas voluntariamente viam a necessidade do povo de Deus e elas vendiam a sua propriedade, entregavam o que queriam entregar diante dos apóstolos. Mas Ananias vendeu o seu terreno e, querendo se aparecer, combinou com a sua esposa de mentir, dizendo que a propriedade foi vendida por um valor, quando na realidade foi outro. Sabe? E Ananias, ele mentiu e ele morreu. Safira, a sua esposa, tinha saído do local. Quando ela voltou, o apóstolo perguntou para ela, sabe, se aquele realmente era o valor que tinha sido vendido a propriedade. Como ela tinha combinado com o marido de mentir, ela confirmou a mentira e ela também morreu no mesmo lugar. E ali nos mostra uma morte física. Mas quantas pessoas estão aceitando compactuar com o pecado dos outros, estão morrendo espiritualmente? Às vezes é um cônjuge, às vezes é um filho, às vezes é um amigo. Às vezes é algo que você sabe que aquilo só está trazendo destruição. E muitas vezes, por medo e porque você combinou, você não está confrontando o pecado que essa pessoa está cometendo. Não faça isso. Demonstre o seu amor orando por essa pessoa, mas também mostrando para ela que aquele caminho é um caminho mau, perverso, que vai destruí-la. Que ela está cega pelo prazer momentâneo de achar que vai dar certo, mas que não tem como dar certo. Mostre outras pessoas que andaram pelo mesmo caminho. A gente tem muitos exemplos, tanto bíblico quanto na nossa sociedade. Então faça uso das ferramentas que você tem para mostrar para quem você ama que o caminho é errado e que ela pode e tem a escolha de voltar atrás e começar de novo. Sabe? Nós temos essa oportunidade dia após dia. Então, renove a sua mente. Não se conforme com o pecado, nem ser cúmplice do pecado. Santifique-se e busque mais da presença de Deus para que você possa também orientar com amor essas pessoas que você ama. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa palavra. Palavra forte, palavra que confronta, palavra que nos tira, às vezes, do comodismo de olhar e não nos metermos naquilo que as outras pessoas estão fazendo, escolhendo e vivendo. Mesmo a gente enxergando, às vezes, a destruição, o fracasso, a derrota, às vezes até a morte espiritual e física, nós conseguimos enxergar que aquele caminho não é um caminho que vai levar para lugar nenhum bom. Então nos ajuda a não sermos cúmplices, Senhor, dessas obras infrutíferas das trevas. Nos ajuda, Senhor, a reprová-las e nos ajuda a confrontar quem está praticando com amor, Pai, para que elas possam enxergar aquilo que nós enxergamos e que elas possam escapar do laço do passarinheiro, da morte, da destruição. Que essas pessoas, Pai, possam ter o seu entendimento aberto pela presença do Teu Espírito Santo, refletido em nós através do amor, para que elas possam abandonar todas essas práticas e para que elas possam, Senhor meu Deus e meu Pai, entender que o corpo dela é templo do Teu Espírito e que o Senhor habita dentro dela e o Senhor é santo, o Senhor não compactua nem divide lugar com sujeira, com imundície. Então, Espírito Santo, que o Senhor possa convencer, que o Senhor possa tirar as escamas dos olhos, que o Senhor possa mudar a mente dessas pessoas através da nossa vida, através da nossa voz, através do amor que temos por essas almas. Que nós possamos ser um instrumento de libertação, transformação, cura, renovo, nova história, Pai, na vida dessas pessoas. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fica com Deus e um grande abraço.